Muito bem, nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 14, e depois vamos ler também um versículo em Apocalipse 3. Marcos 14, do 43 ao 52, eu fui fortemente inspirado pelo Espírito Santo a, depois de uns bons anos, voltar a esse texto bíblico, sobre o qual eu já preguei uma vez aqui, mas eu nunca vi ninguém pregar. Certamente muita gente prega, mas eu nunca ouvi ninguém ministrando sobre isso ao longo dos meus 30 e tantos anos de fé. Porém, o Senhor quer falar conosco, eu tenho certeza disso. Vamos ler a partir do versículo 43. É um relato do momento em que Jesus foi levado pelos judeus para ser crucificado. Diz assim: logo falava ele ainda quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes? Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando-o, todos fugiram. Versículos 51 e 52 são os nossos principais aqui. Diz assim: seguia-o um jovem coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Eu vou ler de novo esses dois últimos versículos. Seguiu um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Apocalipse 3,18 diz o seguinte, apenas leia se você não tem muita habilidade, né? Aconselho-te, palavras de Jesus, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu quero destacar as palavras centrais desse versículo, desse conselho que o Senhor nos dá, que nós compremos vestiduras brancas para nos vestirmos, a fim de que não seja manifesta a vergonha da nossa nudez. Ok? Muito bem, eu quero falar sobre isso. Na verdade, eu quero falar sobre vida cristã, sobre superficialidade e sobre profundidade. Eu quero refletir com os irmãos sobre qual o tamanho das nossas raízes, que tipo de vida cristã nós estamos desenvolvendo, e sobre o nosso preparo adequado para os momentos difíceis da vida, porque os momentos difíceis nos provam e eles chegam. Hoje pela manhã nós tivemos uma festa aqui, 110 pessoas foram agregadas a essa família chamada Comunidade Cristã de Ribeirão Preto. A maioria dessas pessoas foi batizada nas águas, o cenário está aí ainda, não é? Pessoas que recentemente encontraram Jesus, estão fazendo a sua aliança com Ele, prometendo uma vida de fidelidade a Deus. Como é maravilhoso ver gente começando a fé. Mas sabe, tão importante quanto começar é prosseguir, tão importante quanto começar é chegar ao final. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Infelizmente, muitas das pessoas que um dia fazem uma profissão de fé
que um dia são identificados como parte daqueles que servem a Jesus Cristo, num determinado momento depois em suas vidas são encontradas na vergonha, às vezes completamente dominadas de volta pelo pecado, arrasadas por Satanás. E por que isso acontece? Acontece porque, apesar de terem tido a oportunidade da salvação, não fincaram raízes, não desenvolveram raízes profundas em Deus. Eu digo de pessoas que até tiveram uma experiência de novo nascimento, mas depois de terem nascido de novo, não cresceram, não entraram num processo radical de vida com Deus, e assim vão levando uma vida meio cristã, meio religiosa. E quando vem a tribulação, quando chega o dia mau, quando essas pessoas são provadas pelo fogo, elas não resistem, justamente porque não têm raízes. É sobre isso que eu quero falar. E eu quero tomar aqui como exemplo esse jovem que não é identificado aqui no texto, mas que era um dos discípulos de Jesus. Os comentaristas bíblicos dizem que há muita probabilidade que seja o próprio Marcos, não é? Que escreveu esse evangelho. Ele está contando o apuro que ele passou, a vergonha que ele passou, mas ele não quis se assumir, dar o nome, não é, do santo. Bom, é uma possibilidade que seja o próprio Marcos. O fato é de que um discípulo de Jesus, que era identificado como um dos seus seguidores, no momento de tribulação, no momento de pressão, é encontrado. Eu acho que eu poderia dar um outro título a essa palavra. Eu coloquei aí a vergonha da tua nudez, mas poderia bem ser com as calças na mão. Ficou assim muito popular, então eu resolvi usar o tema bíblico, né? Ele foi literalmente encontrado com as calças na mão. Surpreendido. Essa expressão fala de ser surpreendido numa situação vergonhosa. Por quê? Porque esse jovem se vestiu, se é que a gente pode chamar de se vestir, não é? Colocar um lençol sobre o corpo. Esse jovem jogou um lençol sobre o corpo e estava entre os seguidores de Jesus, achando que era uma noite qualquer, que ninguém ia notar, que não aconteceria nada de anormal. Mas o fato é que naquela noite o inimigo chegou, naquela noite a pressão começou, naquela noite Jesus Cristo foi preso, naquela noite os seus seguidores foram ameaçados e ele, que estava vestido apenas com um lençol, fugiu. E ao fugir, correram atrás dele e o pegaram, e aí ele, tentando fugir, deixou o lençol na mão dos seus perseguidores e diz a palavra, fugiu nu, passou a vergonha, a humilhação de fugir nu de uma situação, porque ele não estava adequadamente vestido. Eu quero tomar isso, que aconteceu de uma forma literal, claro, mas eu quero tomar isso para refletir sobre que tipo de vida cristã nós estamos, eu e você estamos vivendo. Porque se nós não formos profundos em Deus, mais cedo ou mais tarde, essa nossa superficialidade vai se revelar. E vai trazer vergonha, no mínimo, vai trazer vergonha para nós. Não é possível passar pela vida sem ser provado. Não é possível. Às vezes você está vivendo assim, de uma maneira bem flat, não é? Normal, tranquila. E você pensa que será assim para sempre. Esse episódio me ensina várias coisas. Eu tiro várias lições da experiência desse homem, que eu quero conectar ao conselho de Jesus Cristo. Jesus Cristo está nos dizendo, foi uma palavra que ele deu a uma igreja. Ele está dizendo, olha, vocês precisam adquirir vestes brancas para se vestirem. Vocês precisam investir naquilo que os guarda diante dos homens. E nós vamos procurar entender isso, e eu quero tirar algumas lições com você. A primeira delas, meus irmãos, é que não se pode viver a vida cristã como quem se prepara. Nós não podemos viver a vida cristã como quem se prepara para dormir. Esse jovem jogou um lençol sobre o corpo dizendo, vou dormir.
Mas era tempo de tribulação, era tempo de guerra, era tempo de opressão, era tempo de ataques demoníacos. E foi isso que o colocou numa situação tão vulnerável. Sabe, às vezes a expectativa que muitas pessoas têm, isso de certa forma, até certo ponto, me frustra como pastor, porque infelizmente uma boa parte das pessoas que se conecta à igreja, na verdade elas têm a seguinte expectativa: eu quero chegar na igreja, deitar eternamente em berço esplêndido e viver uma vida tranquila, uma vida de paz. A vida cristã é uma vida tranquila. E essas pessoas relaxam, como se nós pudéssemos relaxar. Eu quero fazer um alerta a você: a vida cristã não é uma vida para a tranquilidade. Sim, é verdade que o Senhor Jesus nos prometeu paz, paz interior. Ele nos disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Mas não é uma paz parecida com a que o mundo dá, uma paz que se baseia nas circunstâncias. Muito ao contrário, nós vamos ser provados, nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser surpreendidos em muitos momentos. Eu tiro pela minha experiência pessoal essa semana. Eu comecei a semana esperando uma semana normal, uma semana tranquila, tudo estava indo bem. Mas de repente algo não estava com uma boa aparência, e eu levo a minha mãe no hospital, e ao fazer os exames se descobre que na verdade ela tem uma infecção terrível, que uma parte do seu intestino estava necrosada. E ela é uma pessoa idosa, com uma saúde muito débil. Então, assim, em questão de uma hora, a tranquilidade da minha vida, da minha família, se transformou numa grande tribulação. E é no momento da tribulação que nós demonstramos com que nós estamos vestidos, qual é a qualidade da nossa fé, da nossa confiança em Deus. Há momentos em que você ou assume a parada, ou você enfrenta as situações, ou você é levado por elas e é envergonhado pelo diabo. E quando nós vivemos uma vida que despreza o fato de que o nosso chamado, irmãos, prestem atenção, é para a prontidão. O Senhor nos chamou para os embates, para a guerra. Jesus disse: vocês vão ser perseguidos e odiados, vocês vão ter tribulações. Nós temos inúmeras advertências da palavra, nos chamando à vigilância, a nos mantermos sóbrios. Então, veja bem, eu queria que você entendesse isso, porque eu desconfio que nem todo mundo entendeu. Presta atenção: se você quer dormir, procure uma religião. Se você quer dormir, procure uma religião. Às vezes eu estou pregando o evangelho a alguma pessoa, falando de Jesus, e a pessoa responde assim: não, pastor, eu preciso mesmo de uma religião. Aí eu falo: você não entendeu nada, eu não estou te oferecendo uma religião. Estou te oferecendo um relacionamento com uma pessoa chamada Jesus Cristo. Isso não é religião. A vida cristã que nós fomos chamados a viver não é uma vida de religião, não é uma vida de domingo em domingo. Ainda que eu imagine que haja aqui nesse auditório pessoas que se relacionam com Deus de domingo em domingo. Às vezes nem isso, de domingo falta um, falta dois, no outro apareço. Isso é tudo. A nossa vida cristã não pode ser de domingo em domingo. Nossa vida cristã é de domingo a domingo. E viver de domingo a domingo significa estar o tempo todo pronto para enfrentar batalhas, porque nós estamos numa guerra o tempo todo, uma batalha espiritual. Você precisa entender de uma vez por todas que o seu nome está na lista negra do diabo. Você precisa entender que Satanás, desde o dia em que você se converteu, ele tem um objetivo em sua vida: roubar a sua fé, humilhar você e destruir aquilo que Deus fez. E se é assim, nós não podemos deitar em berço esplêndido e achar que nada vai nos apanhar de surpresa.
Então, se você quer dormir, procure uma religião. Agora, se você quer seguir a Jesus, então prepare-se para os conflitos da cruz. O que estava acontecendo? Porque esse moço foi apanhado com um lençol sobre o corpo e acabou tendo que fugir nu? Porque ele não esperava os conflitos da cruz, ainda que o Senhor tivesse avisado. Ele dormiu aquela noite como se fosse uma noite qualquer, ninguém iria notar o seu despreparo. E a cruz de Cristo, há uma expressão na palavra de Deus que eu sinceramente não entendo completamente, mas que eu preciso considerar, porque o apóstolo Paulo, em certo momento, ele diz que ele precisava ainda sofrer as aflições que restam da cruz de Cristo. E eu acho que isso é para todos nós. A cruz fala de perseguição, a cruz fala de rejeição, a cruz fala de nos sentirmos impotentes em nós mesmos, em nossa força. E isso vai nos alcançar aqui e ali. E por isso nós não podemos viver essa vida displicente. Não podemos, eu acho que você está entendendo a minha linguagem nessa noite, nós não podemos nos vestir de lençol, irmãos. Nós precisamos estar cingidos, bem vestidos o tempo todo. E eu estou falando de revestimento espiritual. Porque, do contrário, nós podemos terminar certos capítulos, e quem sabe até mesmo a nossa história, envergonhados, como aconteceu com esse jovem. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, versículos 13 a 15, ele diz assim: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, preste atenção, desperta. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. O apóstolo Paulo está dizendo: gente, nós não podemos viver sonolentos em relação à nossa vida espiritual. Nós não podemos viver desatentos. Desperta, acorda, porque os dias são maus. E porque os dias são maus, nós precisamos ser prudentes, andar de uma maneira vigilante, não como nécios, loucos, que ignoram os perigos que estão correndo. E os maiores perigos que nós corremos, meus amados, não é em relação aos bandidos e ladrões que estão infestando as nossas ruas, e nem mesmo as enfermidades que muitas vezes atingem os nossos corpos. Os maiores perigos que nós corremos são em relação à nossa integridade espiritual, porque é a nossa parte espiritual que sustenta todas as outras. Sabe, nós nos vestimos de lençol quando nós não damos ouvidos às advertências da palavra. Hoje o Senhor está tirando um tempo e usando a minha vida para mais uma vez alertar você, advertir você, acordar você, dizer para você que não dá para viver aí marcando toca, como se dizia há uns anos atrás, né? Essa gíria já foi, é da nossa geração. Não dá para viver assim. O apóstolo Pedro, escrevendo na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, ele diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Gente, quer um alerta mais sério do que esse? O diabo. E o diabo não é identificado apenas como o príncipe das trevas, ele é identificado nesse texto como o nosso adversário. Ouça, crente, o diabo é o seu adversário. E ele anda ao redor, rugindo como um leão, buscando uma oportunidade de nos tragar. E quem sabe de nos estragar também. Então, se a realidade é essa, nós precisamos estar prontos para a guerra o tempo todo.
Nós precisamos estar firmes, preparados. Sabe, nós nos vestimos de lençol quando nós achamos que nada vai quebrar a paz do nosso sossego religioso. Isso é um engano, isso é uma ilusão, meu querido. Se você está em águas tranquilas, amém, glória a Deus. Não estou querendo levar você a viver uma vida de paranoia. Não estou querendo dizer que você não pode descansar. Eu estou querendo dizer que se for descansar, descanse vestido. Descanse cingido, descanse preparado para que a sua tranquilidade seja quebrada. Porque quando nós não nos portamos assim, e esse tem sido um dos grandes prejuízos do evangelho sem cruz, que é pregado pelo Brasil afora e pelo mundo afora, uma grande parte da igreja evangélica brasileira recebe um evangelho que não inclui a guerra, a luta, o embate, o sofrimento, não. O pessoal é iludido pelos pregadores, achando que a vida cristã é uma vida acima do bem e do mal. Não é. Não é. Nós temos que enfrentar. Nós temos que, muitas vezes, passar pelo que Paulo chama, por exemplo, em Efésios capítulo 6, de o dia mau. É por isso que ele nos manda nos revestir de toda a armadura de Deus, para que nós possamos resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Então, alertas da palavra nós temos. Aquele rapaz havia sido alertado por Jesus, mas ele não se preparou para a guerra. Ele se preparou para dormir. E para dormir dá para ser com um lençol enrolado no corpo. Como é que você está vestido nesses dias? Se o inimigo te pega na esquina, se um grande problema vem, como é que você está vestido? Você está pronto para a guerra? Bom, essa é uma das verdades que eu queria assim despertar em seu coração. Uma outra lição é que aqueles que se baseiam na mera aparência também terminam envergonhados. Pensa comigo, esse jovem usou um lençol, era noite, ele não esperava uma noite de tribulação, uma noite turbulenta, ele esperava uma noite tranquila. Então ele pega um lençol, joga sobre o corpo, quem sabe pensando, ninguém vai notar que é um lençol. Até porque havia uma certa aparência, né? Se você tem aí na sua mente a imagem de como se vestiam, se vestem até hoje os povos árabes, né? Os povos orientais, se vestiam os judeus naquela época, eles se vestem de túnicas, que mais parece um grande lençol jogado sobre o corpo, não é? Se alguém aqui assistiu ontem a final do campeonato de futebol, campeonato mundial, deve ter visto os sheiks lá, e de longe pode parecer que eles estavam vestidos de lençol. Quem viu o sheik lá? Tinha um lençol e parece com uma fronha assim, jogada na cabeça, não era? Quem já viu a figura de um sheik? De um árabe, não é? E de um judeu nos tempos de Jesus, não era muito diferente disso. Mas quando você se aproxima, você sabe muito bem distinguir entre uma túnica e um mero lençol. Talvez esse moço tivesse pensado, durante a noite, noite tranquila, aqui eu misturado no meio de todos os outros, ninguém vai notar que eu não tenho uma túnica. Amanhã, quando a luz chegar, eu me visto adequadamente. Sabe, aparência. Aparência. E aparência é um dos nossos problemas, porque quando nós investimos apenas na aparência, quando nós queremos viver uma vida de certo faz de conta, queremos, sem uma profundidade em Deus, aparentar uma espiritualidade, isso não vai se sustentar para sempre. No reino de Deus, ouça, no reino de Deus, o que parece, mas não é, não se sustentará para sempre. E é muito fácil, até certo ponto, fazer certas coisas parecerem espiritualidade. É fácil você, no domingo, colocar uma Bíblia debaixo do braço e participar de um culto, cumprimentar os seus irmãos com os jargões evangélicos, a paz do Senhor, Deus te abençoe. Isso é fácil.
Essas coisas qualquer um pode fazer, até mesmo aquele que nunca se converteu. Ele pode passar por crente por algum tempo. Ele pode se vestir de lençol e se confundir no nosso meio, e ninguém mesmo, por algum tempo, notar que ele realmente não tem uma vida profunda com Deus. Mas quando chega a provação, quando chega o dia mau, então, aí sim, a verdade é colocada à luz. É por isso que o apóstolo Paulo, num determinado momento, ele exorta, escrevendo a carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 12 e 13, ele diz assim: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, com D maiúsculo, a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Deixa eu explicar para vocês aqui o contexto dessa palavra do apóstolo Paulo. Paulo está comparando a nossa vida a uma casa que nós edificamos, a nossa vida cristã. Você está edificando a sua vida cristã, você está edificando a sua experiência com Deus, você está desenvolvendo a sua salvação. E Paulo diz, você pode usar todo tipo de material. Você pode edificar com coisas preciosas como ouro, prata e pedras preciosas. Ou você pode edificar com madeira, feno e palha. Pode ficar bonito com madeira, você é um artista. Você pode construir algo lindo com palha. Mas no dia do fogo, a questão é o dia do fogo. A questão é o dia da cruz. A questão é o dia do problema. A questão é o dia do ataque. No dia do fogo, o que é palha, o que é feno, o que é madeira, o que não é firme, o que é aparente, mas que não tem essência, não suporta. Então, ou a gente investe em coisas que vão nos custar mais, e assim a gente cria raízes mais profundas em Deus, ou a gente corre o risco, irmãos, de, em certo momento, sairmos envergonhados e derrotados. E eu vou dizer uma coisa para vocês: quando o inimigo nos ataca, a primeira coisa que ele vai querer segurar é aquilo que é aparente na nossa vida, aquilo que não é a nossa essência, sabe? Eu acho interessante um contraste, porque a Bíblia diz que esse jovem, quando vieram os perseguidores, ele fugiu, mas lançaram mão e o pegaram e seguraram aonde? No lençol. Foi o lençol que seguraram, e aí ele deixou o lençol na mão do inimigo, ele fugiu nu. E eu faço um contraste, porque não é o Evangelho de Marcos que conta isso, se não me engano é o de João, que diz que quando Jesus, ele estava ali com seus discípulos, e veio essa turba de gente, cheia de porretes e espadas para prendê-lo, e Jesus então, ele usou uma expressão muito séria. Jesus disse assim: eis aí o príncipe deste mundo, se referindo a Satanás. Mas Jesus completou: eis aí o príncipe desse mundo, mas ele não tem nada em mim. Diga comigo: ele não tem nada em mim. Sabe, irmãos, nós precisamos viver uma vida cristã autêntica, verdadeira, sincera, baseada na verdade, não na aparência, porque essa é a única maneira de Satanás não ter nada em nós. Infelizmente, esse jovem tinha algo que era só aparência, e foi aí que os inimigos pegaram. Eu não sei se você está entendendo a ilustração, mas para que a gente tenha mais do que aparência, nós vamos precisar desenvolver uma vida mais profunda com Deus. Não é uma questão de vir ao culto, não é uma questão de dizer eu faço parte de tal igreja, é muito mais do que isso. Não é uma questão de fazer cara de crente e supostamente adorar a Deus no meio da multidão. É muito mais do que isso. Se Satanás tem algo na minha vida, ele vai pegar e ele vai usar isso contra mim. Se eu tenho um pecado oculto, se eu aparento ser um homem de oração, mas na verdade eu não sou. Enfim, se falta na minha vida profundidade, quando o inimigo vier, é aí que ele vai tentar me envergonhar.
Então, nessa noite, o Senhor, por misericórdia e amor a todos nós, Ele está nos dizendo: cuidem da sua vida, procurem desenvolver um relacionamento mais verdadeiro com Deus. Não fique preocupado apenas em mostrar para os outros aquilo que você gostaria que eles acreditassem. Seja você em Deus. Amém? Outra coisa, outra ideia que eu quero sugerir a você aqui, olhando para a experiência desse rapaz, é o seguinte: o dia da prova revela quem realmente nós somos e como nós estamos. O dia da prova, enquanto não estamos sendo provados, nós podemos aí nos confundir. Sabe, quanta gente está na igreja que nem convertida é, mas parece que é, porque participa da coreografia, porque assume certos hábitos, certas linguagens, se adequa a certas aparências que um bom cristão deve ter, e aí se confunde. É como joio e trigo, muito parecido. Mas o dia da prova vai revelar quem é quem. Bom, o dia final revelará definitivamente. A palavra de Deus fala daquele grande dia em que todos estarão diante do justo juiz, e o Senhor separará o joio do trigo, Ele separará os bodes das ovelhas. Ele dirá aos que estão à sua direita: ide benditos, vinde benditos, possuí o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas Ele dirá aos que estão à sua esquerda: não vos conheço, ide malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Bom, isso é lá no último dia. Mas antes do último dia, muitas vezes nós vamos ser provados pelo fogo. E o fogo acaba revelando quem é quem. O fogo revelou que esse moço era um moço displicente, um moço descuidado. Ninguém teria descoberto isso se não fosse aquela noite, uma noite de tribulação. Então, muitos cristãos superficiais e até falsos cristãos, como eu falei, vivem aí misturados na igreja, até que a cruz revele quem é quem. E a cruz vai revelando quem é quem. Você está entendendo o que eu estou falando sobre cruz? Jesus, certa vez, contou uma parábola e, ao explicar a parábola, ele falou desse tipo de pessoa que não tem profundidade. Em Lucas, capítulo 8, versículo 13, ele diz assim: e a parte da semente que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo. Mas na hora da provação, o que acontece com eles? Se desviam. Percebe? Jesus está falando de um tipo de pessoa. Um tipo de pessoa que recebe a palavra com alegria. Um tipo de gente que começa bem. Não são os duros de coração, não são aqueles que dizem: não, eu não quero. Não, eles recebem com alegria. Mas porque não tem raiz. Porque não tem profundidade. Às vezes é gente que nasceu de novo, sim. Teve uma experiência com Cristo, mas não cresceu, nasceu e não cresceu. E não crescendo ficou frágil, ficou débil. E a sua debilidade acaba sendo revelada na hora da provação. Na hora da provação, esse tipo de gente se desvia. E muitos revelam essa nudez quando sua relação com Deus ou sua relação com seu líder deixa de ser glamurosa. Eu queria fazer esse parêntese porque, veja bem, esse moço era um dos seguidores, discípulos de Jesus. E por um tempo, ser um discípulo de Jesus foi glamuroso. Jesus era aplaudido pelas multidões. Bom, Jesus entrou em Jerusalém sendo aclamado, e os discípulos. Jesus era convidado para os grandes banquetes nas casas dos homens ricos, e os discípulos estavam com ele, fazendo selfie e curtindo ser discípulo de Jesus. Mas chega um momento em que Jesus é rejeitado, em que Jesus é preso, em que o líder
se mostra frágil. Chega um momento em que o líder pede oração ao invés de oferecer milagres. E quando chegou esse momento, esse rapaz não estava pronto, como os demais também não estavam, e todo mundo fugiu. E como eu tenho visto gente saindo nua, porque descobriu que até mesmo nas relações de dentro da igreja, relações com o nosso líder, com o nosso pastor, nem tudo é um mar de rosas, nem tudo é inspiração. Às vezes nós vivemos conflitos, às vezes nós encontramos os limites dos nossos líderes. Aliás, eu soube essa semana de um fato que deveria inexistir, mas que não é raro, de um pastor que se suicidou. E esse pastor se suicidou certamente porque estava debaixo de uma depressão profunda. Mas alguns dias antes de tomar essa atitude drástica, ele estava pregando na sua igreja e ele estava se queixando. Ele estava dizendo de quão pesado é ser um pastor e ser exigido e cobrado por todos. Ele estava reclamando que todos esperam do líder o tempo todo, mas que ele precisou ser internado e apenas uma pessoa da sua igreja o visitou. Tem hora que o líder se mostra em fraqueza. E aí nós demonstramos quem é quem. Eu, graças a Deus, como testemunhei agora há pouco, eu nunca senti isso. Nós aqui, pastores dessa igreja, nos sentimos amados, valorizados, cobertos. Em nenhum momento sentimos que o ministério é um fardo pesado sobre nossas vidas. Mas há pessoas assim, e mesmo nós que vivemos felizes, às vezes vamos nos encontrar em certos limites. Essa semana eu tive que mandar um recado para a minha equipe e dizer: olha pessoal, eu estou com a minha mãe numa UTI e eu não vou poder cumprir as minhas obrigações, façam o que vocês puderem. É um limite. E quando nós somos provados, até por esses limites, nós demonstramos, aí nós vemos quem tem aliança e quem não tem, quem está vestido para a guerra e quem está vestido de lençol e vai fugir nu. Você está entendendo a minha linguagem? Sabe, nessa noite o Senhor está nos ajudando a rever as nossas raízes e aprofundá-las. Então, sem querer enganar ninguém aqui, se você se você não quer ser perseguido, não tente seguir Jesus. Se você não quer ser perseguido, se você não quer ser rejeitado, não tente seguir Jesus. Porque se você seguir Jesus, você vai sim enfrentar todos os conflitos. Agora, se você vai seguir Jesus, e eu espero que você tenha essa decisão firme em seu coração: não, pastor, meu pastor, eu decidi por toda a minha vida ser um seguidor de Cristo. Quantos tomaram essa decisão de verdade em seu coração? Meu amado, se você vai ser para toda a sua vida um seguidor de Cristo, o meu apelo nessa noite é: não se vista nunca com o lençol. Esteja sempre pronto para as batalhas. Amém? Um último recado que eu queria dar para vocês são recados que eu trago do céu, porque eu tenho certeza que Deus está me inspirando nessa palavra nessa noite. O que realmente nos garante a honra é o que nós trazemos por dentro, muito mais do que o que se vê por fora. Eu vou falar de novo. O que nos garante a honra é o que nós trazemos por dentro e não o que se vê por fora. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz, não sei se você notou, que esse jovem estava vestido apenas com um lençol. Como se não bastasse o fato dele, ao invés de uma túnica, ele ter um lençol sobre o corpo, o problema é que por baixo não tinha nada. E porque não tinha nada, na hora que arrancaram o lençol, ele ficou nu, pelado com a mão no bolso, fugindo, envergonhado, humilhado. Imagine, fugir já era um problema, nessas circunstâncias, muito mais. E o que eu quero dizer, meu querido, é que mais sério do que
uma aparência inconsistente, é uma falta de essência em nós. Porque você pode olhar daí para mim e você pode dizer, poxa, o Danilo é um homem de Deus, ele é um homem consagrado. Isso pode ser verdade ou pode ser mentira. Pode ser só a minha aparência. Mas imaginemos que seja a verdade. O que me sustenta não é o que você pensa de mim. O que me sustenta é aquilo que você não consegue ver. Eu estou falando nessa noite de raiz. É a raiz que sustenta uma árvore. Você pode ter duas plantas do mesmo tamanho, que tenham crescido à mesma altura e que sejam, na aparência, semelhantes. Mas aquilo que não se vê é a raiz. E se uma dessas plantas tiver uma raiz profunda e outra tiver raiz rasa, quando vier o vento, uma vai ficar em pé e a outra vai ser derrubada. O que eu quero dizer é que o que sustenta a nossa vida não é aquilo que as pessoas veem, ainda que seja verdadeiro. O que sustenta a nossa vida é aquilo que as pessoas não veem. É a nossa roupa de baixo. O que sustenta a nossa vida é aquilo que nós fazemos diante de Deus, sem tirar selfie e postar nas redes sociais. O que sustenta a sua vida, meu irmão, não é você aqui no meio do culto levantar as suas mãos e cantar de uma maneira esfuziante, ainda que isso seja maravilhoso e possa até inspirar outras pessoas. Mas o que sustenta a sua vida é quando você, sem que ninguém veja, você entra no seu quarto e fecha a porta. E você gasta 1 hora com Deus, 2 horas com Deus. Quando você abre a sua Bíblia e quando você estuda a palavra de Deus e pede ao Espírito Santo que ela seja gravada no seu coração. Ninguém vê isso, mas é isso que te dá profundidade, é isso que é a essência, é isso que são as roupas de baixo que na hora da provação vão nos garantir. Sabe, eu não posso garantir pela minha reputação. A minha reputação pessoal, eu cuido dela, mas eu não posso garanti-la, sabe por quê? Porque uma calúnia pode destruir em parte a minha reputação. Se um mentiroso se levantar e disser que eu sou um adúltero ou um ladrão, e essa notícia se espalhar, eu posso me tornar um adúltero ou ladrão na mente de muitas pessoas. Porque isso é a reputação, é aquilo que as pessoas veem. Agora, a minha reputação pode ser destruída por uma mentira, mas o meu caráter não, porque o meu caráter é aquilo que eu construo na presença de Deus. O meu caráter é de fato o que eu sou, e é aí que eu preciso investir. Você está investindo na sua vida espiritual quando você sem ter a preocupação de causar uma boa impressão. Você pega o controle remoto lá na sala da sua casa, sozinho, enquanto você está procurando algo para assistir na TV, e quando vem uma cena cheia de imoralidade e pornografia, ainda que não haja ninguém lhe vendo, você passa adiante ou você desliga, porque você quer ter uma vida íntegra com Deus, e quando você toma essa decisão, as suas raízes crescem mais ainda. Você investe na essência e não na aparência, quando você, pecando, tem a coragem de confessar. Quem está preocupado só com a aparência não confessa pecado. E quem não confessa pecado tem tudo para se tornar escravo do pecado. Aliás, o pastor Abe Uber, que é um dos grandes líderes no Brasil, ele diz que quem não confessa tentação vai acabar confessando pecado. Mas o problema é que tem gente que não confessa nem pecado, porque está preocupado com a sua aparência, manter as aparências. Não, quando eu, por algum deslize, por alguma fraqueza, quando eu caio, quando eu ofendo a Deus, e eu tenho a coragem de confessar diante de Deus, e sendo algo mais sério, de buscar o meu líder, o meu pastor, e dizer, ei, eu fiz isso, eu quero que você ore comigo. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou criando raízes. Eu estou com um gesto prático e difícil, porque nos expor assim é difícil.
Mas é melhor nós nos expormos às pessoas certas que vão ser instrumento de Deus para nos curar, do que nós sermos expostos pelos nossos inimigos à vergonha. É uma escolha que nós precisamos fazer. E a escolha que eu decido fazer e que eu sugiro que você faça é: viva uma vida real. Viva uma vida de transparência e sinceridade. E acima de tudo, invista naquilo que as pessoas não veem, mas que certamente são a forma de Deus lhe dar substância, essência. Nossa vida secreta com Deus. Porque é muito mais importante aquilo que você é no escuro do que aquilo que você é aqui debaixo dos holofotes. Muito, muito mais importante. Aliás, o que me sustenta aqui para ser uma referência é construído naquele lugar que nenhum de vocês pode estar. E, meus irmãos, esses dias são maus. Nós precisamos construir mais as nossas vidas. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 12, ele diz assim: não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Paulo está dizendo que tem um tipo de gente que se gloria na aparência e não no coração. Nessa mesma carta, no capítulo 1, versículo 12, ele diz assim: porque a nossa glória é esta, preste atenção, a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Amém? Que tremendo isso. Um homem de Deus poder dizer isso: eu vivo baseado no testemunho da minha consciência. Eu vivo com santidade e sinceridade diante de Deus. Eu não fico vestindo lençol para enganar os outros. Esse tipo de gente, na hora que vem a tribulação, não é envergonhada. Amém? A Bíblia fala várias vezes da necessidade. Eu termino com essa ideia. A Bíblia usa várias vezes no Novo Testamento a expressão sermos revestidos. Por exemplo, Lucas 24, 49 diz assim: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Você compreende? Ser vestidos e revestidos. Está falando de algo que é aparente, de algo que é interior. Está falando de uma proteção reforçada sobre as nossas vidas. Há outras vezes em que essa expressão é repetida, por exemplo, Efésios capítulo 6, versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Bom, eu acho que o recado está dado. O Senhor está nos chamando para uma vida mais profunda, para uma vida de guerra, de vigilância, uma vida de atitude, uma vida de firmeza, uma vida de verdade e não de religiosidade. Eu espero que você permita que essa palavra possa realinhar, quem sabe, as suas atitudes. Porque se o dia mal vier, que ele demonstre que nós realmente somos seguidores de Cristo. Amém? Vamos ficar em pé?